Olá a todos, eu sou Petros Evelyn e este é o canal O Piauiense. Teresina amanheceu hoje mais uma vez com manifestações na Avenida Frei Serafim de motoristas e cobradores de ônibus. O que eles querem? A mesma coisa que eles queriam na semana passada e na semana retrasada. Eles querem pagamento de salários, pagamentos de férias e diversos pagamentos atrasados. As empresas de ônibus simplesmente não fizeram o pagamento. E o que elas alegam através do CETUD, que é o Sindicato dos Ônibus de Teresina? Elas alegam que parte do subsídio da prefeitura não foi pago. E o que são esses subsídios? São pagamentos que a prefeitura faz mensalmente, deveria fazer mensalmente, para as empresas de ônibus por conta das gratuidades, seja dos idosos, dos deficientes e também da meia passagem de ônibus. Então a prefeitura tem que pagar, segundo o CETUD, cerca de 2 milhões e meio de reais por mês para as empresas de ônibus. E aí há uma dívida que, segundo o CETUD, é de 20 milhões de reais já de acúmulos de dívidas que não foram pagas pela prefeitura. Ok. Só que, durante a pandemia, houve um novo acordo. Qual foi o acordo? As empresas pressionaram o prefeito Firmino Filho, que era o prefeito no ano passado, a darem alguma ajuda para as empresas por conta dos prejuízos que elas estavam tendo pela paralisação da quarentena. Olha o absurdo disso. As empresas, são empresas privadas, estavam pedindo a ajuda da prefeitura. E aí o Firmino, que estava em campanha política para tentar eleger o seu candidato Kleber Montezuma, aceitou. E aí foram feitas 4 parcelas. O Firmino pagou 2 e a prefeitura ficou devendo mais 2 parcelas. Então teve toda essa confusão. O doutor Pessoa disse que ia pagar, depois disse que não ia pagar, acabou pagando 600 mil reais. Certo, só que essas dívidas são dívidas privadas. São empresas privadas que estão cobrando a prefeitura com dinheiro da população. Qual o sentido disso? Qual a solução para resolver esses impasses? Só existe uma única solução: abrir o mercado de transporte público de Teresina. Eu já falei isso diversas vezes. Se você segue o Piauiense no Instagram, se você segue no Facebook, você já viu eu tratando desse assunto diversas vezes. Eu gosto de fazer uma analogia com outras áreas. Por exemplo, restaurantes. Restaurantes são, apesar de serem um pouco burocráticos para você abrir um restaurante com uma estrutura mesmo, é um livre mercado. Ou seja, existe o restaurante popular, existe o restaurante mediano, existe o restaurante caro, existe o restaurante muito caro e existe o restaurante que a gente não consegue nem entrar porque é caríssimo, é para um outro nível. Então existem todos os tipos. Na porta do restaurante chiquérrimo tem um cara lá na calçada vendendo espetinho. Isso é um livre mercado. Todas as pessoas, qualquer pessoa que quiser entrar naquele mercado, ele pode entrar sem burocracia nenhuma. Apesar de, como eu disse, o setor de restaurantes ser um pouco burocrático, você tem que ter autorização da vigilância sanitária, etc, etc. Mas é muito mais simples. Existe livre mercado. Imagine se não existisse livre mercado. Aí a prefeitura determinaria 10 empresários que poderiam atuar no setor e eles iam abastecer toda a cidade. Como é que isso se daria? Com certeza ia ter abuso nos preços, a qualidade seria baixa, não teriam preços acessíveis para a maioria da população, exatamente como é com os ônibus. Então, da mesma forma como funciona no setor de restaurantes, que é um setor importante, ou o setor de supermercado, que oferece comida, alimento para a população, da mesma forma o setor de transporte público. São setores essenciais, mas não há motivo para ter um número limitado de empresas. Por que um indivíduo que tem uma van ou que tem um ônibus não pode atuar no transporte público de Teresina? Qual o motivo disso ser impedido? Nenhum motivo. O motivo é um oligopólio formado por essas empresas que dominou a prefeitura desde os tempos do Firmino Filho e agora continua dominando com Robert Rios e Dr. Pessoa na prefeitura. Então tem que abrir o mercado, tem que simplificar isso daí. Qualquer pessoa, a prefeitura chega lá e apenas organiza essas pessoas. Assim como acontece
acontece nas greves de ônibus, que quando acontece uma greve de ônibus, quem tem um ônibus ou quem tem uma van pode atuar. Por que essas pessoas que já atuam de maneira clandestina, entre aspas, não podem ser legalizadas dentro do sistema? Não há motivo nenhum, não há explicação nenhuma para que isso não aconteça. E aí qual é a solução do gênio Dr. Pessoa e do superinteligente Robert Rios? Municipalizar o transporte público. E aí o que vai acontecer? Segundo o Dr. Pessoa, até junho desse ano, metade da frota vai ser municipalizada. Então, ao invés de ele colocar uma solução que não ia ter gasto nenhum para a prefeitura, ele vai colocar uma solução que vai criar uma nova empresa, criar um monte de cabide de emprego e criar uma gerência a partir do poder público. Você imagina o Dr. Pessoa e Robert Rios gerenciando uma nova empresa, uma empresa de ônibus, que é um negócio super complexo para administrar. Nem mesmo os empresários mancomunados com a prefeitura estão dando conta de administrar esse tipo de negócio. Imagine uma gestão desastrada e incompetente como é a da prefeitura de Teresina atual. Ou seja, passamos 16 anos com Firmino Filho fazendo esquemas, negociatas com as empresas de ônibus e agora vamos ter um Dr. Pessoa que não tem a mínima ideia de livre mercado, colocando uma solução muito pior para resolver o problema. A solução é única, é livre mercado. Qualquer indivíduo que tiver uma van, que tiver um ônibus, qualquer veículo que ele tiver que possa transportar pessoas com segurança, ele poderia atuar no sistema. Isso cairia os preços, aumentaria a qualidade, acabaria de um dia para o outro com ônibus lotados, porque ia ter uma demanda muito grande, ia ter uma oferta muito grande, então tudo se organizaria. Os problemas que ocorressem, as próprias empresas resolveriam, e as empresas que não conseguissem resolver, assim como um restaurante problemático, que tem problemas, o que acontece? Você simplesmente não vai, o cliente deixa de ir e aquele restaurante vai à falência. Se você é tratado mal num restaurante, você vai embora. Se a comida está ruim, você vai embora e não paga mais. Da mesma forma deveria ser com os ônibus. Se você tivesse outras opções, isso aconteceria, porque você se recusaria a usar aquele ônibus, se recusaria a usar aquela empresa e você poderia escolher uma concorrência. Em Teresina não existe isso. São empresas privadas ligadas umbilicalmente com o poder público que dominam em forma de um oligopólio, em forma de um cartel, o transporte público de Teresina. Precisamos imediatamente resolver o problema do transporte público na capital do Piauí. Precisamos de livre mercado.